Transformar o aumento do volume de dados em informações úteis é um grande desafio para a maioria das organizações. Relacionamentos e respostas que possam identificar novas oportunidades estão muitas vezes escondidas entre um vasto volume de dados. Quais clientes comprarão nossos produtos e quando? Quais clientes estão deixando nossa marca e o que pode ser feito para retê-los? Ou que taxas podem garantir melhor rentabilidade? Como prever possíveis falhas em equipamentos, reduzir o custo de manutenção desnecessária ou aumentar o tempo de atividade para otimizar o desempenho de ativos? Para obter respostas para questões complexas como estas e obter um melhor posicionamento diante do mercado competitivo atual, você precisa de poderosas soluções analíticas avançadas. Descobrir padrões anteriormente desconhecidos pode ajudar aos gestores a criar estratégias mais eficazes, e aqueles que optam por implementar soluções de data mining em seus projetos podem alcançar de forma mais efetiva um melhor posicionamento competitivo. Olá, meu nome é Marcelo Gavazzi, do SAS Institute, e hoje vamos falar de uma solução de mineração de dados, o SAS Enterprise Miner. Para aqueles que ainda não conhecem o SAS, somos uma empresa multinacional líder em soluções analíticas e a maior empresa de software independente no mundo dedicada à inteligência de negócios. Nosso foco está em ajudar os nossos clientes a transformar seus dados em insights, dando novas perspectivas sobre o seu negócio. Temos uma tradição de mais de 40 anos desenvolvendo inovações e soluções com uma atuação global. Hoje, mais de 85 mil clientes e 5 milhões de usuários utilizam o SaaS. Nossa empresa conta com mais de 14 mil colaboradores ao redor do mundo, com um faturamento em 2016 de 3,2 bilhões de dólares. Outro dado interessante é que somos uma companhia de capital fechado e, historicamente, revertemos mais de 20% de nosso faturamento em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, produzindo soluções inovadoras para resolver os mais complexos desafios. No Brasil, estamos estabelecidos há mais de 20 anos e contamos com 3 escritórios e mais de 200 funcionários, oferecendo aos nossos clientes serviços de consultoria, suporte técnico, atendimento comercial e treinamento. Contamos também com uma extensa rede de parceiros que ajudam os nossos clientes a realizarem o valor de seus investimentos e o sucesso em seus projetos em aplicações comerciais e científicas e no apoio estratégico e tomada de decisões. Dentre os muitos clientes que adotam as soluções do SaaS no Brasil, temos clientes nos diversos segmentos, desde grandes bancos e financeiras, empresas no setor de seguros, órgãos de governo, retail, manufatura, laboratórios farmacêuticos, logística, dentre outros. Já com relação à posição frente aos analistas que cobrem soluções analíticas, tanto Gartner, Forrester e IDC têm posicionado as soluções do SaaS como líder de mercado em diversos segmentos ao longo de sua história. Quando consideramos uma linha de maturidade analítica, seja qual for o estágio que sua empresa se encontra, o SaaS pode ajudá-lo a elevar o grau de inteligência analítica, desde a produção de relatórios e dashboards até a elaboração de análises mais sofisticadas, contemplando técnicas e modelos estatísticos de natureza preditiva no campo da mineração de dados, machine learning e inteligência artificial. Em se tratando de nossa abordagem analítica, esse ciclo se inicia a partir dos dados, onde o SaaS pode atuar na integração e preparação de dados estruturados e não estruturados em um corpo analítico, para que então possa ser explorado a partir de técnicas de data discovery e visualizações. Uma vez identificadas as variáveis de interesse, nossa plataforma oferece ferramentas para que modelos estatísticos sejam criados, implementados e operacionalizados dentro de um processo de negócio. É claro que esses modelos não podem ser rígidos e devem ser frequentemente avaliados e ajustados frente às condições em que o negócio opera, tais como mudanças no ambiente econômico, pressões de concorrência e sinais de mercado, sinalizados pelos dados constantemente analisados. E, para tanto, o SaaS oferece capacidades que permitem a avaliação e recalibragem dos seus modelos para refletirem essas mudanças.
Nossa plataforma oferece interfaces que atendem às necessidades de usuários altamente sofisticados e analíticos, como cientistas de dados, até usuários de negócio, que conhecem muito bem do seu negócio, mas não possuem skills avançados quantitativos ou estatísticos ou de programação, mas que podem se beneficiar dessas técnicas oferecidas a partir de ferramentas amigáveis e intuitivas de fácil usabilidade. A plataforma SaaS conta com diversos componentes que atendem às necessidades e disciplinas específicas que podem ser incorporados em seu ambiente de acordo com os requerimentos do seu negócio. A aplicabilidade de técnicas analíticas, como de mineração de dados e machine learning, se estende a diversas áreas de negócio em aplicações de análise de risco, detecção de fraude, marketing direcionado, segmentação de clientes, planejamento e previsão, dentre outras. E em que consistem essas técnicas avançadas? Quando se trata de técnicas de machine learning, por exemplo, falamos em famílias de algoritmos sofisticados de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Os SaaS oferecem uma única solução, uma grande variedade de algoritmos e técnicas para suportar as necessidades mais complexas de nossos clientes, tais como diversas famílias de regressões, árvores de decisão, redes neurais, algoritmos de clusterização, dentre muitas outras. Hoje vamos falar do SaaS Enterprise Miner, uma ferramenta de modelagem estatística e mineração de dados muito conceituada e poderosa, que oferece alto desempenho e escalabilidade na produção e execução de modelos estatísticos em memória, modelagem preditiva e machine learning, com capacidades de comparação de modelos, testes de validação, integração com open source e geração automática de código scoring. Tudo isso dentro de um paradigma de desenho de projeto e não de programação. Para nossa demonstração, tomamos como exemplo o seguinte cenário: um departamento de concessão de crédito precisa avaliar dos pedidos de empréstimo que recebe quais apresentam o maior risco de se tornarem inadimplentes. Para respondermos a essa pergunta, vamos utilizar o SaaS Enterprise Miner para criar um modelo preditivo baseado em dados históricos de concessões de crédito e variáveis socioeconômicas, treinando um modelo que se beneficie de diversas técnicas e algoritmos para obtermos a probabilidade de inadimplentes, suportando assim o processo de decisão de concessão do empréstimo. O primeiro passo ao ingressarmos na ferramenta é definirmos o projeto, identificando em que servidor o processamento desse projeto será executado. Lembrando que a plataforma SaaS possui características de autoescalabilidade, permitindo desde a execução em um único servidor até um cluster de servidores, dependendo do processamento necessário para a sua execução. Estou selecionando em qual servidor este workload será executado e nomeando este projeto. Preciso selecionar o folder de trabalho onde os arquivos auxiliares serão criados. Pronto, meu projeto está definido. Agora que temos um projeto, vamos registrar a tabela que utilizaremos como fonte histórica para o treinamento de nossos modelos. Selecionamos Data Sources, Create Data Source e a fonte dessa tabela, registrada no repositório de metadados. Aqui podemos selecionar diversas tabelas de diversas fontes. Em nosso exemplo, vou utilizar uma tabela registrada no SAS proveniente de um banco de dados relacional, MySQL. O SAS oferece conectividade para diversas fontes de dados, relacionais e não relacionais, a partir de conectores nativos e conectores ODBC, respeitando regras de governança impostas pelos administradores do sistema. Essa tabela possui 14 colunas ou variáveis e aproximadamente 6.500 linhas ou observações.
Essa tabela possui informações históricas de concessão de crédito, e estas são as variáveis disponíveis. A variável BAD é uma variável binária, um flag, com dois valores possíveis. 0 representa um empréstimo concedido no passado onde o indivíduo foi um bom pagador, e 1 indicando um indivíduo que se tornou inadimplente. As outras variáveis indicam informações socioeconômicas e que compõem o perfil desse indivíduo com relação ao seu histórico de crédito. Por exemplo, CL Age, o tempo em meses da linha de crédito aberta mais antiga. CL No, o número de linhas de crédito abertas. Debt Inc., a taxa de endividamento desse indivíduo. DELINQ, linhas de crédito inadimplentes. Job, a função que esse indivíduo possui no seu emprego. Years on the job, há quanto tempo está empregado? Reason, qual a finalidade da linha de crédito? Consolidar dívidas, uma reforma imobiliária, a compra de um bem? Loan, quanto está pedindo emprestado? Mort due, o valor do saldo hipotecário. Value, o valor da propriedade, dentre outras. Antes de selecionarmos quais variáveis queremos utilizar em nosso modelo, talvez queiramos explorá-las para entendermos melhor sua qualidade e seu valor analítico. Assim, vamos utilizar a função de exploração. O SAS Enterprise Miner gera automaticamente uma série de informações que nos ajudam a entender melhor as variáveis disponíveis. Posso visualizar uma amostragem de linhas da minha tabela. Estatísticas básicas calculadas para cada variável, tais como o valor mínimo, valor máximo, a média. Histogramas para cada variável selecionada. Veja que quando seleciono a variável BAD e o valor 0, posso facilmente visualizar a representatividade dessa população dentre as outras variáveis. Da mesma forma, quando seleciono o valor 1. Lembrando que o flag 1 representa o grupo de indivíduos que se tornaram inadimplentes no passado. Assim, podemos notar que, no grupo de inadimplentes, a maioria são aqueles que têm um emprego fixo entre 0 e 4 anos. Ou seja, quanto mais o tempo de casa no seu empregador, menor a propensão de se tornar inadimplente. Nesse ambiente de exploração, você pode produzir diversos gráficos para entender melhor o valor e o relacionamento entre estas variáveis antes mesmo de incluí-las em seu modelo. Agora que entendemos melhor as variáveis disponíveis, vamos selecionar as variáveis de interesse e definir seus atributos dentro de nosso modelo. Para este exemplo, vamos definir a variável BAD com a função target. Ou seja, o objeto de nosso estudo. Podemos reclassificar variáveis se necessário, por exemplo, variáveis que foram detectadas como variáveis nominais para intervalos. Como não há representatividade analítica para a variável ID, nesse nosso exemplo, podemos excluí-la de nosso modelo. Neste caso, vou utilizar todos os registros dessa tabela histórica como minha amostragem. E vou definir minha amostragem como uma amostragem de dados para treinamento de modelos. Pronto! A tabela histórica agora está registrada em nosso projeto. O próximo passo consiste em criarmos um diagrama, onde iremos construir um fluxo de execução de diversas funções representadas por nodes, ou nós, ou caixinhas de trabalho, que conectados irão compor nosso projeto. Em nosso exemplo, vou chamar o diagrama de risco de inadimplência e trazer nossa tabela histórica como ponto de partida.
Nesse ambiente, temos um conjunto de ferramentas disponíveis na barra superior e os seus atributos indicados do lado esquerdo na tela. O Enterprise Miner oferece uma sequência lógica como boa prática na construção de projetos, ferramentas que lidam com manuseio e amostragem, ferramentas para exploração de variáveis, preparação de dados, modelos, ferramentas de assessment, dentre outras ferramentas. Como boa prática, sugerimos o particionamento dos dados antes que seja apresentado alguma técnica. Assim, parte da amostragem será utilizada para o treinamento e parte para a validação. Essa representatividade é informada a partir de atributos no nó de particionamento, encontrados do lado esquerdo da tela. Vou selecionar o nó de particionamento, conectar minha tabela e especificar os atributos de particionamento. 50% para o treinamento, 50% para a validação. Uma vez especificados os atributos, posso então executar este nó. Pronto, o particionamento foi concluído. Agora podemos, pela primeira vez, aplicar nossos dados a um modelo. Neste caso, vou selecionar uma técnica conhecida como árvore de decisão. No tab de modelos, seleciono árvore de decisão e conecto ao diagrama. Existem vários atributos que podem ser modificados para determinar o comportamento dessa técnica. Um ponto importante é que o Enterprise Miner não é uma caixa preta. A ferramenta oferece ao usuário a liberdade de interagir com estas técnicas e definir atributos controlando seu comportamento de acordo com sua necessidade. No entanto, os valores default são geralmente um bom ponto de partida para usuários mais novatos. Para nosso exemplo, vou modificar alguns atributos. E executar a árvore de decisões. Vamos acessar os resultados produzidos pela árvore de decisões. Várias informações foram produzidas, dentre elas plots para a compreensão do desempenho desse modelo na obtenção da resposta. E estatísticas diversas, como testes de misclassification, maximum absolute error, sum of squared errors, root average squared e total degrees of freedom, dentre outras. Essas informações são de maior interesse para um cientista de dados ou um estatístico no entendimento do comportamento desse modelo frente aos dados. Talvez a maior área de interesse, dentre estes resultados, esteja em observar as regras compiladas que compõem a árvore propriamente dita. No topo da árvore, encontramos a variável de maior importância escolhida pelo modelo, para indicar a propensão de inadimplência, a taxa de endividamento. Podemos ver que aproximadamente 80% da população em nossa amostra representa os indivíduos bom pagadores e aproximadamente 20% os inadimplentes. Se observarmos o fluxo de dados que flui para aqueles onde a taxa de endividamento é maior ou igual a 44,7%, veremos que o número de inadimplentes, indicado pelo flag 1, sobe para aproximadamente 65%. Enquanto que, entre aqueles com taxa de endividamento menor do que 44%, este número é de aproximadamente 7,2%.
Se seguimos o caminho onde os níveis de inadimplência são maiores, veremos que a segunda variável mais forte é o número de linhas inadimplentes. Quanto maior o número de linhas de crédito inadimplentes, maior a propensão desse indivíduo se tornar inadimplente e assim sucessivamente. Em se tratando de mineração de dados, geralmente queremos expor os dados a diversas técnicas e modelos, mas nem todos os modelos e algoritmos têm bom desempenho frente a variáveis com valores faltantes, ou missing values, como, por exemplo, regressões. O SAS Enterprise Miner possui funções que nos ajudam na preparação de variáveis para endereçarmos questões relacionadas à qualidade de dados. No nosso exemplo, vamos tratar da questão de variáveis numéricas faltantes, preenchendo-as com a mediana, e deixar com que a ferramenta execute esse tratamento de forma automática antes de serem expostos a outros algoritmos. Assim, selecionamos no grupo de ferramentas Modify o nó Input. Na lista de atributos, indicamos que desejamos o preenchimento das variáveis intervalo pela mediana. Executamos o nó e esse tratamento será feito automaticamente. Agora que endereçamos o tema de variáveis numéricas faltantes, vamos submeter os dados a três novas técnicas além da árvore de decisões e deixar com que o Enterprise Miner, a partir de testes de validação e desempenho, determine qual técnica dará a melhor resposta para o nosso problema, elegendo assim o modelo campeão. Para tanto, vamos adicionar três algoritmos, uma rede neural, uma regressão e um modelo de classificação. Rede neural, uma regressão, um modelo de classificação. E linkar esses modelos ao nosso nó de tratamento de variáveis faltantes. Em nosso exemplo, vamos trabalhar com os atributos default de cada ferramenta. E, por fim, selecionar o nó de comparação. Nosso objetivo é comparar o desempenho dos 4 algoritmos e deixar com que o SAS determine qual destes é o algoritmo campeão. Agora que temos os algoritmos conectados ao nó de comparação de modelos, antes de executarmos a comparação, podemos selecionar qual critério estatístico de seleção será utilizado. O critério default depende de que modelos fazem parte da comparação. Vários são os testes oferecidos para a comparação de modelos. Podemos, nesse caso, selecionar o Average Squared Error e executar a comparação. A comparação foi executada, vamos observar os resultados. A janela de resultados de comparação de modelos mostra uma tabela contendo informações sobre testes estatísticos calculados para os 4 modelos executados e comparados. E aponta a regressão como sendo o modelo campeão. Essa tabela foi ordenada pelo ASE, Average Squared Error, ou
erro quadrático médio, que é o critério default utilizado na comparação de modelos. Esse critério pode ser modificado baseado na sua necessidade, já que o SAS permite o uso de diversas técnicas e critérios para a avaliação do desempenho de modelos, como, por exemplo, Gini Coefficient, Gain, Captured Response, ROC, Kolmogorov-Smirnov, Misclassification Rate, dentre muitas outras. O gráfico do percentual de respostas acumuladas mostra a regressão como sendo o modelo de melhor desempenho. Uma variedade de gráficos está disponível para sua avaliação. A curva ROC mostra que, em relação ao baseline, a regressão também é um modelo com melhor desempenho, confirmando assim a consistência nos resultados. Além de diversos gráficos disponíveis, os resultados são também apresentados de forma numérica para testes de validação, classificação de eventos e muitas outras informações para cada modelo. O próximo passo em nosso projeto é adicionarmos o nó de scoring. Este nó é responsável pela geração do código de scoring. Ao conectarmos o nó de score no nó de comparação de modelos, automaticamente o SAS produzirá o código de scoring para o modelo elegido campeão. Vamos ver os resultados? O código de scoring é gerado na linguagem SAS e pode ser consumido por diversas interfaces SAS e executado em batch ou em tempo real, ou consumido por aplicações diversas através de uma requisição via Web Services. O mesmo código pode ser gerado em C, Java ou PMML. Agora que temos o código de scoring, temos algumas opções. Podemos executar o scoring de dados novos a partir de alguma das muitas interfaces do SAS. Poderíamos também disponibilizar o scoring como um serviço dentro de um conceito de SOA, oferecendo um modelo via Web Services, onde o scoring poderia ser consumido por aplicações a partir de uma solicitação via API. Ou até mesmo implementar o modelo para que seja processado diretamente por um servidor de banco de dados, reduzindo assim o movimento de dados para scoring entre a fonte e a plataforma analítica, concentrando o processamento no próprio banco de dados ou em uma plataforma Hadoop. Em nosso exemplo, vou executar o código de scoring aqui mesmo, desde o Enterprise Miner, na plataforma SAS, trazendo ao meu projeto uma nova tabela com dados que representam novas solicitações de empréstimo. E sobre estes dados, a análise preditiva será executada. Vamos começar essa etapa registrando a nova tabela. A tabela New Applications contém 300 registros. Vou indicar ao SAS que essa tabela será utilizada para o scoring. Trazê-la ao meu projeto e conectá-la ao meu nó de scoring. Para facilitar a visualização do resultado, vou fazer uso de um nó que me permite imputar linhas de código SAS. Meu objetivo é gerar um relatório simples
ordenado pela propensão de inadimplência calculada pelo modelo, ordenado do maior para o menor. Este resultado poderia ser atualizado diretamente em meu banco de dados, por exemplo, ou visualizado por alguma ferramenta de relatórios e dashboards. Em meu exemplo, vou simplesmente visualizar os resultados de uma forma simples e exportar estes resultados para uma planilha Excel. Seleciono o nó SAS Code, conectando ao nó de Scoring. E nesse nó tenho a liberdade de utilizar a linguagem SAS para fazer praticamente qualquer tipo de processamento. No editor, vou digitar o seguinte conjunto de instruções. Um sort, lendo os dados calculados e gerados no arquivo temporário, ordenados em ordem decrescente, pela variável pbad1, que contém a probabilidade calculada pelo scoring. A partir daí, vamos produzir um listado das primeiras 50 observações e então gravar o resultado no arquivo CSV neste diretório. Vamos executar o nó. E analisar os resultados produzidos. Aqui estão os resultados. O listado das observações ordenados pela variável pbad1 com a probabilidade calculada para estes indivíduos que aplicaram para novas solicitações de empréstimo. Lembrando também que os resultados foram exportados para um arquivo CSV. Aqui está o nosso arquivo, com todas as variáveis, inclusive as variáveis adjacentes. O mais importante aqui é a nossa variável de previsão. O último passo dentro do nosso projeto será exportar o código de scoring para que possa ser utilizado por outra ferramenta SAS e integrado com uma aplicação. Para isso, vou utilizar o nó de exportação de código scoring, informando onde desejo salvar o código externalizado em meu file system. Seleciono o nó de exportação de código e informo onde desejo salvar esse código scoring. No diretório demo. Em um folder que vou chamar de Score. Ok. Uma vez definido o nó, vou executar. E o programa SAS será armazenado no diretório escolhido. Pronto. Aqui estão os arquivos que foram produzidos, incluindo o meu programa SAS. Nosso projeto está concluído e o modelo pronto para ser operacionalizado. Vimos como trazer uma fonte de dados para o treinamento dos modelos e de como o Enterprise Miner possui capacidades de exploração e tratamento de dados. Como diversas técnicas e algoritmos podem ser empregados e comparados baseados em critérios estatísticos de desempenho de sua escolha. Como o código de scoring pode ser automaticamente produzido pela ferramenta e como novos dados podem ser processados para o cálculo da predição. Nosso exemplo termina com uma demonstração da utilização desse código por uma aplicação simples,
construída em Microsoft Access, onde os dados serão inputados por um usuário, por exemplo, um gerente de relacionamento em um banco, preenchendo um formulário com os dados do cliente e executando o scoring em tempo real. O programa que vemos agora exemplifica o uso do código de scoring gerado pelo Enterprise Miner, numa aplicação simples. Nele, vemos a definição de acesso a um banco de dados relacional que contém uma tabela onde serão capturados os dados para scoring a partir de uma aplicação Microsoft Access. O código de scoring será então disparado e processado, e o resultado será atualizado a partir de um comando SQL na própria tabela no banco de dados relacional. Vejamos esse exemplo na prática. Esse é meu formulário criado no Microsoft Access. Poderia ser qualquer outra aplicação, por exemplo, uma página web com um formulário. No nosso exemplo, essa aplicação se conecta via ODBC a um banco de dados relacional, neste caso, MySQL. Aqui, o usuário, um gerente de relacionamento, por exemplo, pode preencher os dados do perfil do cliente que está aplicando para uma linha de crédito. Vamos informar um identificador, o valor solicitado, o saldo da dívida hipotecária, o valor do imóvel desse indivíduo, a razão pela qual está solicitando essa linha de crédito, por exemplo, uma reforma, a função que ocupa no seu trabalho, há quanto tempo está no trabalho. Vou preencher algumas outras variáveis que já discutimos na criação do modelo, inclusive a taxa de endividamento. Ao pressionar o botão de Score, o código será executado e o scoring processado, atualizando o resultado no banco de dados relacional e também no meu formulário. Aqui está. A aplicação para crédito oferece um alto risco desse indivíduo se tornar inadimplente, baseando-se no modelo de scoring. Chegamos ao final de nossa demonstração. Esse foi um exemplo simples da utilização do SaaS Enterprise Miner, que oferece técnicas avançadas com modelos preditivos na avaliação de risco durante um processo de concessão de crédito. Em nosso website, você poderá encontrar informações adicionais, incluindo exemplos e tutoriais para diversos cenários. Caso queira saber mais sobre como a plataforma analítica do SaaS pode ajudá-lo, entre em contato conosco. Obrigado e até a próxima!